Olá, hoje é quarta-feira, 15 de dezembro de 2021. Eu sou Alexandre Schoster e você ouve a primeira edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Pesquisa diz que Lula venceria a eleição no primeiro turno. Barroso decide que quem já está fora do Brasil não precisa comprovar vacinação na volta. Estados Unidos ultrapassam a marca de 800 mil mortes na pandemia. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceria no primeiro turno a eleição presidencial se ela fosse realizada hoje, mostra uma pesquisa do IPEC divulgada nesta terça-feira. Nos dois cenários considerados pela pesquisa, Lula tem mais da metade dos votos válidos, o que elimina a necessidade de um segundo turno. No primeiro cenário, que inclui um grande número de candidatos, o petista chega a 48%, com 27 pontos percentuais à frente do presidente Jair Bolsonaro, que tem 21% das intenções de voto. Em seguida vem Sérgio Moro, com 6%, e Ciro Gomes, com 5%. No segundo cenário, que inclui um número reduzido de presidenciáveis, Lula tem 49% das intenções de voto, seguido de Bolsonaro, com 22%, Sérgio Moro, com 8% e, novamente, Ciro Gomes, com 5%. O levantamento também mostra que mais da metade dos brasileiros reprova o governo Bolsonaro. A pesquisa foi feita entre 9 e 13 de dezembro e ouviu 2.002 pessoas em 144 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O IPEC é uma consultoria criada por ex-executivos do Ibope. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, decidiu nesta terça-feira que os residentes no Brasil que já estão no exterior podem retornar ao país sem apresentar comprovante de vacinação. Porém, quem deixar o país a partir desta quarta-feira só poderá retornar se comprovar que tomou uma vacina contra a Covid-19. O esclarecimento atendeu a um pedido da Advocacia Geral da União, que queria saber o alcance da decisão sobre a obrigatoriedade do passaporte de vacinação. De um modo geral, vale a regra. Para entrar no Brasil, por terra ou aeroportos, é necessário comprovar que tomou vacina. As exceções são para aqueles que não podem tomar a vacina por razões médicas, quem chega de países sem doses disponíveis para todos e crianças e grupos que não foram incluídos em campanhas de imunização. Barroso havia determinado no sábado que quem não conseguir comprovar que está vacinado não pode entrar no Brasil. O ministro do STF levou em consideração o avanço da nova variante Ômicron. E a Organização Mundial da Saúde alertou para a propagação muito rápida a um ritmo sem precedentes da variante Ômicron do novo coronavírus. Segundo a OMS, a vacinação por si só não vai evitar a propagação da nova variante, por isso é importante manter as medidas sanitárias e de distanciamento social, como o uso de máscaras, o distanciamento físico, a higienização das mãos e a ventilação dos espaços fechados. 77 países já confirmaram a presença da Ômicron. Os Estados Unidos ultrapassaram nesta terça-feira a marca de 800 mil mortes por Covid-19, segundo os números compilados pela Universidade Johns Hopkins. A contagem coloca os Estados Unidos como o país com o maior número de mortos pela pandemia em todo o mundo, à frente do Brasil e da Índia. O número de 800 mil mortos é superior à população de alguns estados americanos, como Dakota do Norte ou Alasca. 450 mil dessas mortes aconteceram no ano de 2021. A média atual de óbitos na pandemia é de 1.150 e a grande maioria é de pessoas não vacinadas. Os números são apenas os registros oficiais. Os números reais devem ser ainda maiores. O senador Antônio Anastasia venceu a disputa pela indicação do Senado para uma vaga no Tribunal de Contas da União. Ele superou a senadora Cátia Abreu e o senador Fernando Bezerra Coelho. A votação representa uma vitória para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que defendeu que o conterrâneo e colega no partido PSD assumisse a cadeira no tribunal. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, determinou que os 4 condenados pela tragédia da Boate Kiss comecem a cumprir pena imediatamente. São eles os sócios da boate Elisandro Spor, condenado a 22 anos e 6 meses de prisão, e Mauro Hoffman, a 19 anos e 6 meses, e os integrantes da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão,
ambos com penas de 18 anos de prisão. O julgamento foi finalizado no último dia 10 e o juiz do caso chegou a decretar a prisão dos réus, mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul revogou a decisão de maneira liminar. O Ministério Público Gaúcho, então, recorreu ao STF. O ministro Fux afirmou que deve prevalecer a soberania do júri popular e fez críticas à decisão do Tribunal Gaúcho de segunda instância por este ter desconsiderado a jurisprudência do STF. Novas informações você pode conferir mais tarde na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.